Irmãos, esse é o nosso desafio dessa noite, nós percebermos quão bela é a igreja e o que Deus faz na igreja e através da igreja, e nos unir a Deus naquilo que Ele já está fazendo. Esse é o nosso grande desafio. Irmãos, é absolutamente inútil se envolver numa batalha que não existe nenhuma maneira de ganhar. Pense nisso. Não é nem um pouco inteligente se envolver numa competição que você sabe que não vai ganhar. Mas apesar disso ser muito claro, isso é exatamente o que nós fazemos com Deus. Exatamente. Nós estamos sempre lutando contra Deus. Estamos sempre lutando para que Deus faça o que nós queremos que Ele faça. Essa é a nossa luta. Nós lutamos para que a nossa vontade se cumpra, não a vontade de Deus. Nós lutamos com Deus para que Deus faça o que nós queremos que Ele faça. Veja bem, eu sei que nós temos todos os tipos de plano, e eu sei também que talvez esse não seja o sonho de todo mundo, mas alguns de nós, na verdade, um bom número entre nós tem esse tipo de sonho, e o sonho é esse. Você quer ter um bom emprego, e você quer ganhar bem, e você quer conseguir esse emprego logo, e tem que ser algo que você goste muito de fazer. Então você quer se casar lá pelos 24 anos, em seguida você quer ter 1 ou 2 filhos, e você quer ter também uma boa casa, com 3 ou 4 quartos. Agora, quando a gente fica um pouquinho mais velho, os sonhos mudam. Você chega a uma certa idade e você quer que os seus filhos tenham um bom emprego, e eles estudem na melhor escola, e eles façam a melhor faculdade para conseguir aquele bom emprego. Você também quer que eles se casem lá pelos 24 anos, e você quer ter pelo menos 4 netos, e os seus filhos têm que tratar bem os seus netos, afinal, são crianças, e crianças, principalmente netos, podem fazer qualquer coisa. Ok. Para a sua alegria ficar completa, você deseja que os seus filhos vivam numa linda casa de 3 ou 4 quartos, bem ao lado da sua. Irmãos, nós fazemos esse tipo de plano todo tempo, todo tempo. Isso é algo absolutamente natural. Agora, o que não é natural, o que não é certo, é quando nós pensamos que a vida cristã é trazer Deus para o centro da nossa vida, e aí a gente cerca Deus com todos os nossos planos, e nós pedimos que Deus abençoe os nossos planos. O que não é certo é pensar que a vida cristã é trazer Deus para dentro da nossa vida, de maneira que Deus realize os nossos sonhos. Isso não é certo. Você sabe o que significa Deus abençoe isso, Deus abençoe aquilo, dentro das nossas orações? Significa que Deus deve tomar todos os meus planos e realizá-los. É isso que a gente quer dizer quando a gente está dizendo Deus abençoe isso, Deus abençoe aquilo. Tome os meus projetos e faça com que eles se tornem realidade, Deus. É isso que significa essa expressão, Deus abençoe isso, Deus abençoe aquilo, em nossas orações. Mas você entende? Essa é a ideia de que Deus entra no centro de nossas vidas, em seguida nós o cercamos com os nossos bons planos, porque Deus é o centro da nossa vida. Então Deus agora vai trabalhar em prol de que todos esses planos se concretizem, e Deus tem que fazer com que eles se cumpram, e a nossa vida se torna uma maravilha só. Só tem um problema:
Isso não é bíblico. Isso não é certo. O conceito bíblico exato é que Deus entra no centro das nossas vidas e Deus traz consigo mesmo, Deus traz com Ele os planos dEle, e então Ele realiza os planos dEle em nossas vidas e através de nossas vidas. E quando isso acontece, a gente experimenta abundância de paz, a gente experimenta abundância de alegria. E isso é ter Deus no centro das nossas vidas. Ele vem, Ele se torna o centro, e Ele vem com os planos dEle, e Ele realiza os planos dEle, não os meus. Deus realiza seus próprios planos em nossas vidas. Querido, Deus não está trabalhando no ramo de se juntar a nós, para fazer com que os nossos planos se realizem, não. O negócio de Deus é outro. O negócio de Deus é nos chamar para nos juntar a Ele, enquanto Ele realiza os próprios planos dEle no mundo. Nós vemos isso acontecendo na vida de Moisés. Eu gostaria que você fosse ao Êxodo capítulo 3 novamente. Estamos esmiuçando esse texto há algumas semanas. O versículo 7 ao versículo 10, eles dizem assim: então o Senhor disse: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Eu tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Eu sei o que estão sofrendo, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, heteus, amorreus, os perizeus, os heveus, os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo. Tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha. Ele diz para Moisés: agora venha, e eu o enviarei ao rei do Egito, para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. O que Deus está fazendo? Deus tem um plano. Esse não é o plano de Moisés, esse é o plano de Deus. A primeira coisa que nós podemos notar nessa passagem é que Deus é quem incendeia o arbusto. Deus é que toma a iniciativa. Deus incendeia a sarça, não Moisés. Em outras palavras, Deus intercepta a vida de Moisés para chamar a sua atenção. Essa não é uma situação em que Moisés acende uma fogueira, faz uma dança estranha ao redor da fogueira e invoca o seu Deus dizendo: Deus, eu quero ser um grande pastor de ovelhas, eu quero ser o maior pastor de ovelhas, o mais rico, o mais próspero dessa parte do mundo. Deus, esse é o meu plano. Não foi assim. Moisés está vivendo a sua vida na normalidade, o seu cotidiano. Então é Deus que chama a sua atenção, porque Deus tem uma preocupação, e Deus tem um plano, e Ele quer envolver Moisés naquilo que Ele, Deus, já está fazendo. Agora, a razão pela qual Deus intercepta a vida de Moisés é porque Deus vê o sofrimento do seu povo sendo maltratado nas mãos dos egípcios. Israel, escravo dos egípcios. Deus está vendo a carência, Deus está vendo a necessidade do seu povo. Essa passagem é cheia de frases que demonstram a ação de Deus. Deus diz: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado, eu tenho ouvido o seu pedido de socorro, eu sei que estão sofrendo, por isso eu desci para libertá-los. Eu vi, eu ouvi, eu estou preocupado, eu vim para libertá-los. Querido, Deus sabe o quantas coisas estão ruins, Deus sabe. Ele vê o quantas coisas estão ruins nesse mundo, nesse exato momento. Ele ouve as orações das pessoas que clamam pelo seu nome, dizendo que isso precisa ter um fim, isso precisa mudar. Deus, por favor, faça alguma coisa. E Deus não ouve isso lá do céu e fica de braços cruzados, absolutamente. Deus está preocupado, Ele se importa com o que está acontecendo no mundo, e é por causa dessa preocupação que Deus vem até aqui. E Deus diz que vai fazer algo a respeito. E a maravilha disso é que Deus poderia estalar os dedos e fazer com que os planos dele se cumprissem, mas Deus não faz simplesmente isso. Deus dá a Moisés a oportunidade de se unir a ele, Deus, naquilo que ele mesmo, Deus, está fazendo.
E é isso que demonstra a segunda questão nessa passagem que nós lemos. E também nas passagens que nós já vimos nas semanas anteriores, Deus está trabalhando. Irmãos, quando Deus faz contato com Moisés, Ele faz esse contato para que Moisés se una a Ele naquilo que Ele já está fazendo. Na primeira mensagem dessa série, talvez você ainda se lembre, nós vimos o fato de que Deus estava trabalhando na vida de Moisés para protegê-lo. Você lembra? Faraó mandou matar todos os bebês meninos. Moisés era para ser morto, mas Deus o protege. Deus usa a própria filha do Faraó para proteger Moisés. Ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém conhecia os propósitos de Deus, ninguém percebia os movimentos de Deus, mas no final das contas, Deus salva a vida de Moisés. E tudo isso é invisível. Tudo isso não se passa diante dos olhos das pessoas, mas Deus estava trabalhando, Deus estava preservando Moisés para esse dia. Nesse dia, Deus chamar Moisés, Deus já está trabalhando. Como Deus continua trabalhando ao nosso redor, hoje em dia, Deus está trabalhando. Nos dias 8 e 9 de outubro, nós vamos apresentar o musical Experiência com Deus. E a propósito, o propósito desse musical é apresentar Jesus para o maior número possível de pessoas. Então essa semana eu lembrei do testemunho de uma pessoa que participou de um movimento semelhante a esse que nós estamos fazendo, é uma cruzada de Billy Graham. Então ele identificou 6 amigos, e ele gostaria que esses 6 amigos pudessem ir a uma das noites da cruzada evangelística para ouvirem o Evangelho. Então ele orou por aqueles amigos por um período de tempo, e ele pediu que Deus preparasse os corações dos seus amigos só para a cruzada, mas ele também orou para que os seus amigos aceitassem o convite e fossem em uma das noites. E para sua surpresa, quando ele fez o convite, os 6 aceitaram o convite. Todos os 6 disseram sim. Na verdade, ele estava em dúvida se isso iria acontecer, mas Deus estava trabalhando, enquanto ninguém percebia, enquanto ninguém via, Deus estava preparando aqueles corações, e cada um deles havia passado por circunstâncias difíceis recentemente, doença, mudanças, dificuldades. Isso fez com que eles parassem e começassem a pensar em Deus, na vida espiritual, num compromisso com Deus. Resumindo, a seu tempo, cada um dos 6 se tornaram cristãos. Todos os 6. Agora, querido, ok, isso não é a maneira como as coisas sempre acontecem. Nem sempre tudo funciona em nossas vidas. Mas o que sempre acontece é que quando Deus nos chama para fazer algo, Ele já está fazendo algo. Ele já está trabalhando na situação. Ele já está agindo da mesma maneira que Ele estava trabalhando naquelas vidas, naqueles corações, daqueles 6 rapazes. Então, querido, Deus está trabalhando, Deus está vendo as nossas necessidades, Deus já está trabalhando a respeito. E a próxima coisa que nós vemos nessa passagem é que Deus nos chama para nos envolver, Ele nos convida para nos unir a Ele naquilo que Ele está fazendo. O nome disso é igreja. É povo de Deus que se reúne, é nação santa, é povo que faz as coisas que Deus deseja que façamos. É povo que se reúne, que se une a Deus para fazer o trabalho que Deus já está realizando desde lá de trás. Nós vemos no versículo 10 dessa passagem, quando Deus disse para Moisés: agora venha, e eu o enviarei ao rei do Egito. Queridos, essas não foram palavras fáceis de se ouvir. Isso era uma coisa extremamente séria, mas em um momento ou outro, Deus sempre nos convida para participarmos daquilo que Ele está fazendo. Sempre. Deus usa as pessoas, e isso é lindo. Mais uma vez, Deus podia apenas estalar os dedos e fazer cumprir todo o seu plano e propósito, mas o prazer de Deus, a alegria de Deus, para o nosso prazer, para a nossa alegria, é nos dar a oportunidade de se unir a Ele, naquilo que Ele está fazendo. Igreja, olha,
olhe ao seu redor, Deus está fazendo algo. Olhe ao seu redor, Deus está em movimento. Deus não está parado, igreja. Olhe ao seu redor, Deus está fazendo algo entre nós, e melhor ainda, Deus está fazendo algo através de nós. Deus se delicia em usar as pessoas dessa maneira. Então, num determinado ponto, Deus toma uma preocupação que Ele tem, e Ele alista um de nós, para sermos parceiros dEle, na obra que Ele deseja realizar, na missão que Ele deseja que seja cumprida. 1995, uma americana chamada Cici Davis se aposentou e fez uma oração. Agora, você sabe, nos Estados Unidos, quando se aposenta mesmo. A pessoa pode parar de trabalhar, se ela fizer um bom plano de aposentadoria, ela pode parar de trabalhar. Bom, Cici era uma dessas. E ela faz uma oração, e ela diz assim: Deus, parece que eu ainda vou ter muitos bons anos pela frente, e eu tenho muita saúde. Então, Deus, por favor, me mostre o que fazer com a minha vida, de maneira que a minha vida realmente faça diferença para Ti. Agora veja, ela não fez essa oração apenas uma vez, ela fazia essa oração várias e várias vezes. Um dia, um pediatra de um grande hospital procurou o pastor de Cici e conversou sobre uma necessidade que tocava muito o seu coração. Era a respeito de casais que davam à luz a filhos muito prematuros, bebezinhos minúsculos que não sobreviviam. E esses casais, contou o pediatra, eles enfrentavam uma situação constrangedora, porque os bebês, os seus filhos que não sobreviviam, eles eram muito pequeninos, e eles tinham que ser enterrados enrolados em panos. Então, o pediatra tinha uma preocupação em ajudar aquelas famílias. Ele queria que alguém fizesse algumas roupinhas, do tamanho de roupas de boneca, para enterrar os bebês, de acordo com a cultura ou a tradição americana, que seja. Enfim, muito bem, o pastor de Cici sabia que ela costurava muito bem, então ele perguntou se ela estaria disposta a ajudar aquele hospital. Mais tarde, Cici testemunhou que aquela foi a sua sarça ardendo. Deus chamou sua atenção, então ela disse sim. Com um punhado de dinheiro, ela comprou então o tecido, com a ajuda de outras mulheres, ela começou um ministério. Agora preste atenção, 1995, 21 anos atrás, ela começa um ministério e que está presente hoje em mais de 100 cidades nos Estados Unidos, e distribui por ano mais de 30 mil artigos como esses para hospitais por toda parte nos Estados Unidos e no Canadá. Agora não são apenas roupinhas para os bebês que não sobrevivem, eles também têm todo tipo de coisas que oferecem suporte para famílias que passam por emergências em hospitais infantis. Isso tudo, irmãos, está fazendo uma diferença real na vida daquelas pessoas que são assistidas por aquele ministério. E por que essas pessoas estão fazendo isso? Por quê? Porque Deus se preocupou. Primeiro, o coração de Deus se preocupou. Depois, Deus então alistou alguém para fazer a sua vontade. Querido, Deus se importa até com bebês que não nasceram ainda. Deus se importa. Deus se importa com famílias que estão sofrendo e lamentando por causa do tipo de mundo que nós vivemos. Por isso Deus está fazendo alguma coisa. Então um dia Deus surgiu na vida daquela aposentada. Ele disse: junte-se a mim, Cici, vamos fazer alguma coisa a respeito dessa necessidade. Isso é igreja, povo de Deus, mobilizado pelo próprio Espírito de Deus, fazendo a diferença nesse mundo. Deus intercepta as nossas vidas, e Deus nos chama para nos unir a Ele em algo que realmente importa no coração de Deus. Então, como nós nos envolvemos naquilo que Deus está fazendo? Como nós aceitamos o convite? Como nós entendemos a vontade de Deus? Bom, existem várias
coisas que nós podemos fazer. A primeira delas é orar. E por orar, eu não quero dizer aquela oração em que você diz, Deus abençoe o meu plano. Não é esse tipo de oração. Agora veja só, eu realmente creio que existem muitas oportunidades na vida cristã em que nós podemos pedir que Deus nos abençoe. Eu creio que nós podemos pedir que Deus faça as coisas que nós sentimos que precisam acontecer. Nós temos essa liberdade, mas essa liberdade é dentro do contexto de uma vida que já está comprometida em fazer a vontade de Deus. Pedir que Deus abençoe as coisas que a gente acha que Ele deve abençoar é um privilégio para quem já está comprometido com a vontade de Deus. Então, querido, em vez de orar pedindo Deus abençoe meus planos, a oração que nós precisamos fazer é uma oração de disponibilidade. É aquela oração em que você diz assim, Deus, eu estou aqui e eu estou disponível. O que o Senhor está fazendo? Eu quero me unir a Ti. Eu quero me levantar da minha zona de conforto e eu quero me unir a Ti. Deus usa a minha vida. Primeiro, nós precisamos orar. Segundo, nós precisamos ouvir Deus. Ouvir o que Deus está nos dizendo. Nós precisamos ouvir Deus. Veja, muitas vezes as circunstâncias em nossas vidas podem nos enganar. Só porque as coisas ficam difíceis, não significa que nós estamos no caminho errado. Veja o exemplo de Moisés, quando ele se uniu a Deus, e quando ele foi até o faraó dizer, faraó, liberte o povo de Deus, as coisas ficaram piores. Elas ficaram piores para Moisés, elas ficaram piores para os israelitas. Então veja, não é só porque as coisas estão difíceis, que não seja o caminho de Deus para a nossa vida. Nós precisamos lembrar de ouvir Deus, e avaliar com a ajuda dEle, as circunstâncias ao nosso redor, entender o que as circunstâncias estão falando, do ponto de vista de Deus. Você ora, você ouve Deus, você conversa com outras pessoas. Uma parte importante em discernir a vontade de Deus, é ouvir Deus. Você olha para as oportunidades, você olha para as circunstâncias da vida, mas você também conversa com a igreja, com o povo de Deus. Você conversa com pessoas espirituais. Será que elas concordam com aquilo que você acha ser o chamado de Deus no seu coração? O que elas dizem? Queridos, nós precisamos estar em diálogo com pessoas espirituais, pessoas que nos darão respostas sinceras, nos ajudarão a discernir as coisas. Nós podemos estar abertos e fazer parte do que Deus está fazendo nesse mundo, disponíveis. Isso não é apenas para os gigantes espirituais, não. Você pode ser, como eu, um nanico espiritual, uma pessoa tão comum quanto qualquer outra pessoa. Você pode ser comum como Cici, comum como Moisés, comum como eu. E Deus se alegra em usar o comum para fazer coisas incomuns. Moisés era a pessoa mais comum que existia no seu tempo, mas ele se tornou algo mais, porque ele ouviu o chamado de Deus, ele se uniu a Deus para fazer o que Deus já estava fazendo. Querido, olhe a sua igreja, olhe o que Deus está fazendo na sua igreja, e através da sua igreja, una-se a Deus naquilo que Deus está fazendo, e a sua vida fará uma diferença tremenda na vida de outras pessoas. Deus usa pessoas comuns, pessoas que ouvem e atendem o seu chamado, e percebem que essa é a grande oportunidade de suas vidas. A grande oportunidade da sua vida, querido, não é passar num concurso público. A grande oportunidade da sua vida, querido, não é aquela promoção lá no seu emprego, não. Ser contratado por uma grande multinacional, não. Essa não é a grande oportunidade da sua vida.
A grande oportunidade da sua vida é se unir a Deus naquilo que Deus já está fazendo e fazer a diferença na vida de outras pessoas. É para isso que Deus colocou você aqui nessa terra, e é para isso que Deus colocou você dentro de uma igreja, para você ser diferente, fazer a diferença na vida de outras pessoas. Por isso nós podemos cantar: quão bela é a igreja do Senhor. Porque, queridos, nada é mais poderoso, nada é mais forte, nada é mais mobilizável do que a igreja do Senhor, quando ela ouve o que Deus está dizendo, e ela se disponibiliza a fazer o que Deus já está fazendo. Quão bela é a igreja! A grande questão é: você está cansado de lutar com Deus, para que Deus faça o que você quer que Ele faça? Você está cansado? Deixa eu dizer a você uma verdade: você não vai ganhar de Deus, não vai ganhar de Deus. Deus é mais forte que você, acredite nisso. Você não vai ganhar essa queda de braço que você está fazendo com Deus, nem apelando para o jeitinho brasileiro, não é? Bem, já que eu não posso obrigar Deus a fazer isso, talvez eu possa dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, para fazer a coisa funcionar da minha maneira. Querido, Deus conhece você. Isso não funciona com Deus. Será que a sua vontade já é a vontade de Deus? Se você estiver cansado de tentar convencer Deus a fazer as coisas do seu modo, então por que você não para com isso e simplesmente abre o seu coração para o que Deus já está fazendo no mundo e se una a Ele, para ajudar Deus a fazer deste mundo um lugar melhor? Querido, Deus está chamando você para um envolvimento maior com o que Ele já está fazendo no mundo. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. O desafio é unir-se a Deus naquilo que Ele já está fazendo. A igreja está mobilizada. Deus está fazendo algo em nós e através de nós. Você pode continuar nessa queda de braço, tentando fazer com que Deus cumpra a sua vontade, ou você pode se unir a Ele naquilo que Ele já está fazendo. Seja sábio. Não se envolva numa briga que você sabe que não vai ganhar. Deus é Deus, e Ele pode fazer o que Ele quiser. E sabe qual é a vontade de Deus? Que você se una a Ele naquilo que Ele já está fazendo. Qual vai ser a tua resposta? O que você dirá para Deus? Há tantas oportunidades de servir a Deus, tantas e tantas e tantas. E igreja unida é a força mais poderosa desta terra. Deus está fazendo algo entre nós e através de nós. Una-se a Ele, una-se a Ele. Cabeça curvada, os olhos fechados. Pai, como é lindo os teus planos, como são poderosos os teus feitos. Nos alegramos porque vemos um Deus ativo, envolvido com as nossas vidas. Te louvamos porque vemos um Deus preocupado em abençoar o homem, o pobre, o necessitado, o aflito, o doente, o desempregado, o sem paz. Ó Deus, dá-nos a tua graça e a tua bênção, por favor. Cabeça curvada, os olhos fechados.
Eu quero convidar você nessa hora a se unir a mim, para juntos fazermos uma oração de disponibilidade. Você gostaria disso? Você aceita esse desafio? Eu quero orar e eu gostaria que você repetisse comigo, palavra por palavra, uma oração em que você vai colocar a sua vida diante de Deus e vai dizer: usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Você tem coragem de fazer a oração de disponibilidade, esta oração? Então aí onde você está, fique de pé e repita comigo, em alto e bom som, palavra por palavra, dessa oração da disponibilidade. Ore assim: Senhor Jesus, mais forte, Senhor Jesus, acabo de compreender que o Senhor tem um plano, e teus planos são maiores do que os meus. Tenho lutado para o Senhor cumprir os meus planos, mas hoje me coloco disponível para cumprir os teus planos. O que eu quero é que o Senhor use a minha vida, e que o Senhor faça com que a minha vida faça a diferença na vida de outras pessoas. Usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, em nome de Jesus, amém.